Segunda Crônicas, capítulo 20, verso de número 13. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 13. Diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, meu Deus, né? Filho de Mataniel, meu Deus, trava a minha língua. Não, é que trava a minha língua mesmo para falar. Matanias, filho, levita, dos filhos de Asaf, vamos lá, agora travou de vez. Jaziel disse: sai daí, garoto, escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Diga assim: mas de Deus. Isso. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zi, e vocês encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Olha aí, minha língua está totalmente travada, tem que começar a fazer uns exercícios. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação. Diga assim: salvação. Que o Senhor lhe dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenha medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amém? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Amados, o tema dessa mensagem é no final do vale. Você pode dizer isso aí? No final do vale? Não, mas está muito fraquinho. O pastor Rodrigo estava cantando aqui, né? Estava prestando atenção. Você vê que ele abre bem a boca quando ele canta. Ele diz: a ele a glória. Não é assim que ele faz? Pastor Rodrigo, diga assim: no final do vale. Diga assim: isso, no final do vale. Tem que encher o pulmão para dizer isso. Amém, amados? Amados, o salmista, ele fala muito bem isso, do vale. E nós temos um salmo muito interessante, que fala do salmo, está lá no salmo de número 23. Queria estar lendo com vocês aqui, para a gente estar dando um enredo a essa pregação, e é algo que Deus colocou em meu coração, para que vocês possam entender. Lá no versículo 4, ele diz assim, no Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado. Olha para o teu irmão e diga assim: tem coisas que só o Senhor pode fazer por mim. Tem coisas que, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, pastor, tem coisas que só o Senhor pode me guardar e te guardar. Catuca teu irmão e diz assim: o Senhor nunca vai nos abandonar. Ainda que seja no final do vale, Ele irá te dar a vitória. Aleluia, glória a Deus, amados. Eu creio nisso. Eu creio, amém, glória a Deus. Eu creio. E tem três coisas aqui que a gente vai ver rapidamente aqui o que o salmista fala. O primeiro dos problemas que o salmista fala, o primeiro dos problemas que surgem nas nossas vidas, ele vai falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, se eu andar, não temerei mal algum. O segundo é que ele tem a certeza. Olha aí, porque tu estás comigo.
Ele tem a certeza que Deus está com ele em todos os momentos, mesmo de dificuldade. Às vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Esquecemos, porque a gente só lembra que Deus está com a gente, sabe quando? Quando a gente está muito alegre. Quando a gente tem uma vitória, quando a gente está na alegria, não é assim? Quando acontece algo muito bom, a gente lembra que Deus está com a gente. Quando vem a tristeza, vem o vento, vem a tempestade, vem as coisas, nós perguntamos: cadê o Senhor, Deus? Não é assim? Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas nós bendiremos o teu nome, porque as nações dizem: aonde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus e fez tudo que lhe apraz. Mas os deuses das nações são feitos de ouro e de prata. Aí ele vai falando, o salmista: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, não é assim? Tem pés, mas não andam, tem boca, mas, e na sua garganta não sai som nenhum, e todos que se prostram diante deles, é que eu estou recitando, né? Está aqui atrás, né? Salmo 105, eu estou falando do meu jeito, né, amados? É versão Wellington Bíblia, né? Wellington Bíblia corrigida, né? Depois você lê lá Salmo 115, ele diz: mas todo aquele que se prostra diante dele se torna vazio como eles. Mas presta atenção, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluia, dá um glória a Deus aí, amados. Josafá, amados, ele teve medo, Botina. Josafá, mesmo em um momento da vida dele, ele tem medo. E ele vai buscar a Deus. Quando a gente sente medo, a gente tem que buscar a Deus. Isso, pastor, eu não sinto medo. Sente sim, eu sinto medo, você sente medo. E ao sentir medo, a gente tem que entender que tem um Deus que resolve tudo para nós, amados. Um Deus que está sempre conosco. Um Deus que não fechou os ouvidos. Um Deus que não mente na sua palavra. Talvez Ele não vai resolver da maneira que você quer, mas Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Talvez você quer pintadinho de roxo, de marrom, sei lá, mas Deus quer de uma outra maneira. Mas Deus vai fazer da maneira dele. Está entendendo, amado? E Deus vai dar solução para o teu problema da maneira dele e não da sua maneira. Sabe, mas Josafá, ele vai até o Senhor e ele começa então, olha aí, versículo 3, ele diz aí, olha: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Josafá teve. Tem momentos que a gente sente medo, amados. Você não está sozinho nisso, eu também não estou sozinho nisso. Agora o que a gente precisa é tomar uma decisão e fazer algo no mundo espiritual. É que a gente esqueceu de ser igreja. A gente esqueceu, Botina, daquilo que Deus deixou para nós, como armas espirituais. Eu não estou falando aqui que a igreja não possa ter uma iluminação, ou um violão bonito, né? Um baixo bonito, um ministro de louvor que tem uma voz bonita. Não, não é isso. Deus deixou ferramentas que não são isso. As ferramentas, quando eu e você temos medo, a ferramenta está aí no texto. Qual é a ferramenta? Vamos lá. E decidiu buscar o Senhor, proclamando o que, amados? Jejum. Em todo Judá. E todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Ou seja, a minha arma e a sua arma, ela está no jejum e na oração. É buscar a Deus. Quando a gente não vê lá a luz no final do túnel ou no final do vale. É quando a gente acha que não tem solução para o nosso problema. É quando a gente acha que a doença não tem mais fim. Quando a gente acha que o nosso casamento vai se desfazer. Tem gente que está se separando, esquecendo que há um Deus que não quer isso. Tem filhos que estão indo para as drogas e os pais estão deixando porque esqueceram de orar e jejuar. Porque o jejum,
Ele vai quebrar não só barreiras espirituais, não só, mas ele vai fazer você tocar em um nível no nível em Deus, aonde os demônios vão ter que bater em retirada. Você está entendendo? Porque quando você começa a jejuar e a orar, o céu tem que se abrir ao teu favor, e Deus ouve a tua oração, e com Ele ouvindo a tua oração, Ele responde a tua oração, envia anjos ao teu favor. Amados, presta atenção numa coisa. A pior coisa do ser humano, a pior coisa é quando a gente entra num momento de frieza espiritual. A gente começa a não acreditar mais nas coisas de Deus. A gente diz, será que isso existe mesmo? Será que isso é assim mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que os anjos existem mesmo? Sabe por quê, amados? A gente começou a entrar numa frieza espiritual. E o diabo quer mais é isso, que tudo tome o lugar dele na sua vida. Quanto mais as coisas tomarem lugar de Deus, mais a frieza espiritual vai chegar. Está entendendo, amados? Mas olha para o teu irmão aí, olha para o teu irmão, catuca teu irmão e diz assim, ainda bem que tem gente que vai te perseguir. Vamos lá, fala assim, ainda bem que tem gente que vai te perseguir. Diga assim para o teu irmão, ainda bem que tem luta sobre a tua vida. Aí você vai dizer, sabe por quê? Porque só assim você vai orar, só assim você vai jejuar, só assim você vai buscar a presença de Deus, só assim você vai viver o sobrenatural de Deus. Só assim, amados. Porque se não tiver luta, você não busca a presença de Deus. Enquanto não tinha luta, Josafá não teve medo. Josafá só teve medo quando ele viu o tamanho do exército que vinha contra ele. Quando ele se deparou com o tamanho do problema dele. Você está entendendo? E aí, amados, eu preciso então proclamar um jejum em todo o Judá. Sabe, em toda a minha casa, fazer a diferença. Tem momentos que não dá só para jejuar sozinho, sabe? Tem momento que tem que chamar a família para jejuar. Tem hora que tem que chamar os amigos para jejuar com você. Tem momento que você precisa entrar num grupo de oração da igreja, chamar a pastora, falar, pastora, onde está tendo um propósito de jejum e oração? Que eu preciso entrar para jejuar, porque o negócio está ficando estreito na minha vida. Mas o crente, ele não quer, sabe por que o crente não quer? Porque ele não quer entrar na batalha, ele não quer entrar na luta. Ele vê o diabo batendo na cara dele, ele vê o diabo destruindo a vida dele, ele vê o diabo fazendo ele de João bobo, faz ele para lá, traz ele para cá, mas ele não quer sair da manguaça espiritual. Diga misericórdia. Ele não quer, amados, ele quer continuar vivendo aquela vidinha miserável. Mas enquanto eu posso buscar a Deus, Ele será achado. Enquanto eu posso. Mas chegará um dia, Botinho, que eu vou buscar e não vou achar. Oi? Você não? Não, estou dizendo, um dia, para quem ficou, aí, valeu, tá ligado? Isso aí, me corrigiu aí, ó. Isso aí. Um dia muitos vão buscar o Senhor e não vão achar. Um dia muitos vão sentir medo e vão buscar um tempo de oração e de jejum, mas não vão achar a presença de Deus. Esse é o momento, amados. Olha para o teu irmão e diga assim, comece a orar. Comece a orar, diga para o seu irmão, comece a orar, comece a buscar a presença de Deus. Comece a buscar a presença de Deus, comece a buscar a presença de Deus. Comece a jejuar, comece a fazer aquilo que você nunca fez. Chama o seu marido, chama a sua esposa, chama os seus filhos e filhas se tiver. Chama todos os amigos, comece a jejuar dentro da sua casa. Comece a fazer aquilo que você nunca fez dentro da sua casa. Comece a fazer algo sobrenatural na tua casa, que você vai ver Deus agir aonde você nunca esperou Deus agir. Você está entendendo? Só um amém, só um amém. Vamos lá de novo. Se você começar a jejuar e buscar a Deus, você vai ver Deus agir aonde você não esperava Deus agir. Glória a Deus ou não?
Glória a Deus. E a gente só vai viver, só vai vencer na base do jejum e na busca da oração diante do Senhor. São leis espirituais, são armas espirituais. Agora, amados, eu vou pular aqui para o segundo, que me pediram para a gente ministrar mais hoje do que pregar. Mas eu vou andar um pouquinho, né? Eu vou andar de 60 para 80, amém? Não é uma oração comum. Catuca teu irmão, diga assim, não é uma oração comum. Você conhece uma oração comum? Já viu uma oração comum? Sabe qual é a oração comum? A oração comum é aquela oração quando você vai dormir e diz assim, Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, me guarda. Guarda meu sono, que eu não quero ter pesadelo essa noite não, Senhor. Deus, guarda meu carro que está lá na rua. Senhor, guarda minha empresa. Guarda, Senhor, guarda. Essa é uma oração comum. Mas uma oração cheia de Deus. Como é que é? Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço agora, Senhor, envia teus anjos agora para a terra, Deus. Começa a cercar a minha casa com a tua glória, com a tua majestade. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, tira toda flecha, todo dardo, tudo aquilo que vem do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus agora. Em nome de Jesus, começa a amarrar tudo aquilo que eu não vejo. Sim ou não, amados? Porque essa é uma oração de guerra. Jejuar. A gente pode, a Úrsula faz um jejum intermitente para ficar magrinha, eu não. Começa a jejuar às 6 e só vai comer outro, né? Tem gente jejuando, sim ou não, amado? Sim ou não? Tem alguma coisa de espiritual nisso? Aí eu faço jejum intermitente, pastor Rodrigo, então já estou jejuando. Não tem nada a ver com jejum diante de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jejum diante de Deus é quando você, amado, faz um propósito com Deus diante do altar e diz, Senhor, é isso aqui, ó. E entra em guerra pelos que são teus. Está entendendo? Pelo propósito que está na tua vida. Josafá, ele sabia que o perigo vinha diante de Jerusalém, diante de Judá, sabia tudo que vinha, e ele dizia, vamos entrar todo mundo em jejum e proclamar oração no meio do povo, todo mundo jejuando e todo mundo orando, todo mundo buscando a Deus de um só coração. Sim ou não, amados? Então catuca teu irmão, diga assim, então para de fazer as coisas que todo mundo faz e começa a fazer as coisas que ninguém faz. Começa a fazer coisas que só Deus entende, que só Deus espera que você faça diante dele. Aleluia ou não? Glória a Deus. Meu Deus, aleluias. Deixa eu beber uma água. Josafá mostrou ao Senhor que não só confiava, mas sabia do seu poder. Josafá, ele sabia. E ele está aqui no versículo 6, ele vai dizer isso, olha isso. E disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder? E não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá sabia quem era Deus, conhecia o poder de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo?
Ei, amados, tem momentos na nossa vida que a gente tem que orar, sabe como? Sobre a palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Josafá falou para Deus o seguinte: Deus, essa terra é de quem? É do povo que o Senhor deu ao teu amigo. Sabe o que Josafá fez? Mexeu com Deus. Alguém pode mexer com Deus? Josafá mexeu com Deus, sim ou não? Teu amigo. Tem coisa que a gente tem que olhar para Deus, está entendendo? Tem coisa que na nossa oração a gente tem que falar com Deus. E Deus tem que começar a conversar comigo e com você. E você vai falar assim: Senhor, olha só. Isso aqui foi o Senhor que deu. Isso aqui foi consagrado ao Senhor. Você faz assim, amados, nas suas orações? Você está comigo aqui? Dá uma glória a Deus aí, amados. Deixa ninguém dormir, não. Deixa ninguém dormir, não. Em nome de Jesus de Nazaré. Você faz assim? Tem coisa na nossa vida, quando eu entro dentro do meu carro começa a dar defeito. Eu falo: Senhor, esse carro foi consagrado ao Senhor. Esse carro é teu. A minha casa é sua. A minha família é sua. Meu casamento foi consagrado ao Senhor. As minhas coisas foram consagradas ao Senhor. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Foi o Senhor que me deu. Eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. E o Senhor vai abrir mão daquilo que o Senhor me deu? Sabe o que Deus vai fazer? Não. Então Deus vai te abençoar, sabe por quê? Porque Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele te deu, porque é bênção, é promessa, está entendendo? É herança, sabe? Deus vai te devolver tudo aquilo que Ele te deu, porque foi Ele que deu, não foi o homem que deu. Só se você fez a escolha e não Deus, aí já é um outro problema. Tem gente que, já viu isso? Vou falar aqui, tem gente que casa, meu Deus, fala aí, fala misericórdia. E o profeta Botino está dizendo: não casa. E o profeta Botino está dizendo: não casa, vai dar ruim. Né, pastora? Olha, rapaz, eu estou vendo que isso não vai dar para você. E aí você diz: não, esse é o marido para minha vida. É o escolhido. Aí tu casa. O que acontece? Vai comer o abacaxi com a casca, com tudo, com a coroa, com tudo. Porque você escolheu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não foi Deus que escolheu para você. Eu tenho um amigo, o nome dele é Pedrinho. Vou até depois botar no vídeo quando o Pedrinho escutar isso. O Pedro, ele se converteu. E aí ele começou a frequentar uma igreja chamada Fé Apostólica, que eu vou lá de vez em quando. O que aconteceu? A menina chegou nele, a Jussara chegou nele e disse para ele o seguinte: eu estou há 40 anos esperando por você. Diz assim: glória a Deus. Há 40 anos aquela mulher estava esperando por ele. Ele disse: vamos orar? E ela disse: vamos orar, porque eu já sei que eu vou casar com você e vou passar o resto da minha vida com você, porque Deus já estava dizendo para mim que um homem ia entrar e olhar para ele, e Deus ia me dizer quem seria o meu marido. E você entrou, Deus disse: esse é o teu marido. 40 anos a mulher esperando pelo homem. Dá glória a Deus aí, amados. Eles estão casados há 22 anos. Eu estou casado há 23, eles estão casados há 22 anos. Está entendendo? Quando as coisas são de Deus, é Deus que escolhe, é Deus que carimba, é Deus que assina, é Deus que vai e diz: olha, pode ir que eu estou colocando a minha mão em cima, pode ir que eu estou abençoando, está entendendo, amado? Mas quando não é Deus, não dá certo. E às vezes, não estou falando só de você não, estou falando de mim também. E às vezes a gente dá tudo errado na nossa vida, porque não foi Deus que escolheu. Não foi Deus que falou. Foi a gente que teve um ímpeto de querer passar a carroça na frente dos burros. Diga aí: misericórdia. Mas se é de Deus, diga para o teu irmão: se é de Deus,
Ele vai, diga aí para o irmão, Ele vai te honrar, porque Ele é todo poderoso. Aleluia ou não aleluia? A tua oração tem que ser repleta de poder e graça. Está entendendo, amados? A tua oração tem que ser verdadeira diante do Senhor. A tua oração tem que ter vida na tua oração. Tua oração tem que ser assim diante do Senhor. Não estou dizendo que você tem que ser igual a mim, não, tá? Fica gritando, não, igual um maluco, não. Você pode entrar na porta, pode entrar lá no teu quarto, lá, fechar a porta do teu quarto, falar baixinho com o teu Deus. Ó, soberano, Tu és tudo para mim, Pai. Rasga teu coração. Mas venha com o teu espírito sobre a minha vida, Deus. O Senhor sabe aqui dentro, onde estão as feridas. Muda a minha vida. Faz haja dentro de mim, muda, coloca, bota em ordem a tudo aquilo que está em desordem. Faça novo, um amanhecer, Senhor, dentro de mim. Mas faça, porque eu quero ver o teu agir. Eu quero ouvir, eu quero ver a tua promessa acontecer na minha vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não dá um glória a Deus aí, amados. A tua oração, ela tem que ser verdadeira diante do Senhor. A tua oração, ela tem que ser repleta de amor diante de Deus. A quarta-feira é de bom ânimo, né? É quinta do bom ânimo, né? Mas a gente chega tão cansado, né? Mas eu creio que você vai chegar na sua casa, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai entender que Josafá era igualzinho a mim e a você. Era igualzinho. Sentia medo, sentia frio, dependente de Deus. Mas uma coisa Josafá ele fez. Ele não se envergonhou de buscar a Deus. Porque seus inimigos eram muitos. Seus inimigos eram maior do que o povo de Judá. Era muito maior. Mas ele sabia que ele só precisava de um milagre. E Deus faz esse milagre. Deus fala assim, ó, vai lá para o final, no fim do vale. Sabe, Rodrigo? Eu fiquei com essa palavra, é no fim do vale, sabe? Porque no final do vale a gente tem que andar até o... Sabe, você tem que andar o vale todo. E andar o vale todo, sabe? Você olha e fala assim, eles não estão vindo não, né? Olha, eles não estão vindo não, né? Olha, eles não estão vindo não, né? Olha, eles não estão vindo não. E no final do vale. E aí Deus fala assim, para no final do vale e toma o quê? Posição. Tomada de posição. Catuca teu irmão, diga assim, se não tomar posição, não dá. Se não tomar posição diante de Deus, não dá. Ó Israel, até quando cocheteará entre dois deuses? Uma hora adora Baal, uma hora adora Deus, uma hora adora Baal, uma hora adora Deus. Está entendendo? Uma hora eu tomo uma cervejinha sem álcool, outra hora eu tomo uma cerveja com álcool, uma hora eu adoro Deus, outra hora eu vou lá na Umbanda, uma hora eu adoro, vou lá na Casa de Vida, outra hora eu vou lá no Candomblé, uma hora eu vou lá não sei aonde, outra hora eu jogo carta. Ei, Israel, até quando? Até quando? Aí dá trabalho, porque a gente vai orar caindo endemoniado. Sabe o que acontece? Não sou eu que estou sendo envergonhado. Sou eu que estou sendo envergonhado? Sabe por quê? Porque na realidade nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. E ser a imagem e a semelhança de Deus é carregar a presença de Deus em nós. É carregar a essência de Deus.
é carregar aquilo que Deus, sabe, amado, soprou nas narinas lá de Adão e deu para nós, amado, que nós lá na teologia chamamos de ruá, ou pneuma, né, como diz, o Espírito de Deus, o sopro de Deus em nós, a vida de Deus. Carregar a essência do Criador. Mas como eu posso carregar a essência do Criador se eu me divido em uma hora em Deus e uma hora não em Deus? Consegue entender isso? Lembra que a última pregação que eu disse, nós só conseguimos ficar libertos se a gente quiser. Presta atenção nisso. Eu só consigo ficar liberto se eu quiser ficar liberto. Que isso, pastor? É verdade. Deus só pode me libertar se eu quiser que Ele me liberte. Porque se eu não quiser, Ele não me liberta. É decisão minha. É decisão minha parar de mentir. É decisão minha de parar de trair. É decisão minha parar de fumar. É decisão minha parar de beber. É decisão minha parar de servir outros deuses. É decisão minha. É decisão minha. Parar de ter outros relacionamentos. É tudo decisão minha. Não sei se é Tiago que fala. Mas o Rodrigo está aqui, a pastora está aqui. Pode me corrigir. Nossa. É dos deuses esse ar-condicionado. Até chega. Eu acho que é Tiago que diz assim: do que se queixa o povo? Dos seus próprios pecados. Está entendendo? Somos nós que se queixamos dos nossos próprios pecados. Então diga para o teu irmão assim, ó, pare de pecar. Pare de pecar. Pare de pecar. E Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amado, sabe o que acontece? Eu vou falar sério para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Escuta aqui, ó. Essa semana aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Imagina um cara duro de marré. Era eu. Eu tinha contas para pagar. E o diabo, ele é bom demais nessa parada, senhor. Que cara, Rodrigo? Que cara, pastor? É um cara assim sensacional nessa parada. É bom demais esse cara. Eu duro, pastor Luiz, duro. Quando eu cheguei em casa, eu trabalho, quem não sabe, eu trabalho com transfer, né, dirigindo, trabalho com Uber, trabalho com 99, e a gente vai, né? Quando eu cheguei em casa, que eu dei aquela olhada, eu nunca olho. Quando eu dei uma olhada assim para o meu tapete, estava virado um cartão internacional. Diga, misericórdia. Glória a Deus, aleluias. Com aquele negocinho assim, ó, de som, sabe assim? Que era só encostar na minha máquina, era só virar meu telefone, que já é uma maquininha, tec. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Sabe o que eu fiz? Eu já vi que o pastor Rodrigo tem duas aqui, ó. Eu perdi. Nossa, a paleta é muito dura. Eu uso a 0,71. Nossa. E eu uso a paleta 0,71, minha paleta sumiu. E eu precisava de uma paleta. Minha paleta quebrou e eu peguei o cartão, que eu não sei de quem é. Eu fui lá, desenhei uma paleta, cortei o cartão e fiz uma porção de paleta para mim tocar violão. Porque com certeza ele vai bloquear o cartão, correto? Sim ou não? E eu não sei de quem é, não entrou em contato comigo. Eu peguei o cartão, Visa Internacional, fiz para me tocar meu violão. Falei assim, opa, eu tinha que comprar paleta para tocar violão. Está entendendo? Mas o diabo não me corrompeu. Então catuca teu irmão, diga assim, é decisão sua pecar. Sim ou não? Eu poderia ter descarregado, eu poderia ter passado em 10 postos de gasolina e cada um ir lá encher o tanque, botar gás, trocar os 4 pneus do meu carro. Só na segunda-feira ele ia saber. Porque se cai na mão de alguém mal, faz isso, sim ou não?
Olha, mas quando eu entendo que Deus é soberano sobre a minha vida, e Ele vai fazer acontecer, não porque eu sou bom, mas porque eu busco a Ele de todo o meu coração, e vejo que Ele, tem mais 10 minutos, né? Glória a Deus, que Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha história. É Ele que faz os milagres, é Ele que faz os prodígios, é Ele que tem um controle de todas as coisas. Então eu posso dizer, o meu Senhor vive e reina para sempre. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Para a gente encerrar, Josafá sabia que Deus deu ao povo outra arma poderosa, que é a lembrança da promessa. Eu não vou ler, porque o texto é longo. Vai do 7 ao 12. E Josafá, ele começa a lembrar a Deus que aquela terra que ele estava, a terra que o povo de Israel estava, foi Deus que tinha dado. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente começa a lembrar a Deus. E a gente precisa falar: Deus, tudo é teu. A minha vida é sua. Eu não quis estar aqui. Eu duvido que meu pai e minha mãe, quando eu nasci, olharam para mim e falaram: vai ser pastor. Eu e minha irmã brincava, sabe de quê? De Ana Raiz e Zé Trovão. Quem pegou essa novela? Eu era o cavalo e ela era... Nunca que ninguém ia... Ela está ali. É mentira, Terta? Nunca que alguém na minha casa ia dizer: ele vai ser pastor. Primeiro que eu era gago. Estou acabando, pastor. Me perdoa. Eu que era gago. Nunca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas Deus me chamou. Eu digo para Deus, eu falei: Deus, eu não quis estar aqui, mas foi o Senhor que me botou. Foi o Senhor que me chamou. Está entendendo o que eu estou dizendo, amados? Se Deus te chamou, Ele vai te respaldar. Se Deus te deu, Ele vai te respaldar. Se foi Deus, a herança é de Deus sobre a tua vida, Ele vai te respaldar em todos os sentidos. Agora só basta você entrar na presença dEle e dizer: Deus, eu sou o teu filho. Ei, Deus, luta essa guerra por mim, porque essa guerra não é minha, essa guerra é sua. Está entendendo? Foi isso que Deus falou através da boca do profeta. Assim diz o Senhor: não tenha medo e nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. A posição é do povo, mas a batalha é de Deus. Fala comigo: a posição é do povo, mas a batalha é de Deus. A posição é do povo, mas a batalha é de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você toma posição e Deus vence a batalha por você. Você toma posição de homem santo, de mulher santa, e Deus ganha a batalha por você. Você diz: eu sou santo, na presença do santo, buscando a santidade todos os dias, e Deus vai e ganha a batalha para você. Está entendendo, amados? Agora, se você não fizer isso, como é que Deus vai ganhar a batalha? E eu vou encerrar aqui. Eu não sei como é que está a sua alma, o seu espírito. Eu não sei como você está aí. Aliás, eu não sei nem quem você é. Eu conheço só alguns que já me conhecem. Mas na verdade, eu não conheço ninguém. Eu não conheço nem meu pai e minha mãe. Nem minha irmã e nem meu cunhado. Não conheço meu pastor e nem minha pastora. Não conheço. Está arriscado eu não me conhecer.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque só você e Deus que sabe o que está aí dentro. Só Deus sabe o que te leva a pecar. Só Deus sabe o que você faz e deixa de fazer quando ninguém está vendo. Porque os inimigos, ele vem, sabe, quando ele vem, o inimigo levanta, o inimigo começa a se levantar quando a gente começa a dar brecha para o inimigo vir. Porque quando o inimigo vem e a gente não dá brecha, Deus diz, essa luta não é sua, essa luta é minha, pode deixar que eu vou ganhar essa luta por você. Agora, quando a luta se levanta porque eu dei brecha, sabe o que vai acontecer? Tu vai apanhar. E não adianta você dizer, ei, sai no nome do Deus de Paulo. Não é assim o texto, não, né? É isso mesmo, né? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, conheço todo mundo, você eu não conheço, não. Cuidado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque só Deus conhece seu coração. E esse momento é um momento que você é um momento de libertação mesmo. Porque a luta é uma libertação. É um momento que você... E aí a gente fica com aquela vergonha de falar assim, eu não vou lá na frente, eu não vou nem falar do chão, que a última vez quase me bateram. Eu não vou lá na frente, eu não vou receber oração, eu não vou fazer isso, não vou deixar ninguém tocar em mim, não vou isso, eu estou com vergonha. Vai que... Ei, amados, presta atenção. Ninguém quer aqui que você caia endemoniado, não, pelo contrário. E a gente vai orar e tomara que que aconteça isso com ninguém. A gente quer que você seja liberto pelo sangue do Cordeiro. Porque, meu amigo, mas essa batalha está travada aí dentro. E você é herança do Senhor, está entendendo? Essa história toda que eu contei de Josafá é para você entender que Deus te comprou, foi Deus que te deu. Foi Deus fez tudo pela tua vida. E o inimigo não pode entrar, o inimigo não pode dominar você. Tem um Deus todo-poderoso, está entendendo, que vai lutar essa batalha por você. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu sei o que está acontecendo com a minha. Eu sei qual é o estreito que eu estou passando hoje. Eu sei o choro que está aqui dentro. Eu sei a agonia que está aqui dentro. Eu sei que às vezes eu estou sozinho no vale, às vezes. Eu estou falando para Deus, eu estou caminhando. Olha, eu estou caminhando, estou indo lá para o final do vale, lá no final do vale. E Deus, vai lá para o final do vale, que eu vou te dar a vitória. Mas é lá no final do vale. Sabe por quê? No final do vale, quando você está sozinho. Sozinho. Ainda que eu passasse no vale, no sombra do vale da morte, não temerei mal algum,